Bom dia, jovens, tudo bem? Professor Marcelo, Física. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lá na aula 22, nós trabalhamos plano inclinado, certo? Certo, professor. Só que o nosso plano inclinado, ele não tinha atrito. Eu descrevi bem o conceito, resolvemos alguns exercícios, certo? Certo. Dando continuidade aqui, ó. Pessoal, força de atrito. Ainda lá no capítulo 7. Esse capítulo 7 é muito extenso. Vocês viram aí que o capítulo 7 nós trabalhamos as leis de Newton, né? O professor Marcos iniciou ele e eu estou finalizando. Cara, as leis de Newton, as aplicações das leis de Newton são imensas. Acredite se quiser. Aí, ó, só tem algumas aplicações, tá? As aplicações básicas mesmo que nós precisamos conhecer. Pessoal, olha só. Agora nós vamos trabalhar as forças de atrito. Eu vou chamar de FAT, força de atrito, tá? Mas, professor, o que é atrito? Pessoal, atrito nada mais é do que uma determinada força de contato que vai se opor ao movimento. Eu quero ir para lá, o atrito ao contrário ao movimento, certo? Certo. Contrário principalmente à tendência de movimento, cara, muito importante. Eu tenho aqui, ó, uma superfície, um plano, e um corpo em cima dele. Físico adora o corpo quadrado ou o corpo redondo. Então, vamos trabalhar o corpo em quadrado ali, tá? Beleza. Olha só, gente. Eu quero empurrar esse cara. Eu vou empurrar ele. Percebe-se, pessoal, que quando eu vou empurrar alguma coisa, eu vou arrastar alguma coisa, surge aí uma força de atrito, ó, oposta ao movimento. Esse corpo está indo para lá, certo? Certo, professor. A força de atrito é oposta a esse movimento, cara. Logo, se eu pegar aqui, mas professor, o que está acontecendo aí entre essas duas superfícies? Eu vou lá e eu tiro uma foto e vou dar um zoom. Cara, é mais ou menos assim, ó. A superfície de cima, que é do corpo, que é da caixa, por exemplo, e a da superfície, que é o chão. Eu tenho umas irregularidades. Essas irregularidades eu chamo de rugosidade, tá? Isso aí, pessoal, é comum em qualquer superfície que vocês imaginarem. Até a superfície mais lisa que vocês imaginarem, se nós formos dar um zoom lá, vai ter irregularidades. Não existe, pessoal, superfície totalmente lisa, tá? Quando caiu uma questão assim, superfície perfeitamente lisa, significa superfície sem atrito, coisa que não existe, certo? Duas superfícies vai ter irregularidades sobre ela. De novo, professor, estou resolvendo um exercício lá e caiu lá. É uma superfície perfeitamente lisa. Cara, é sem atrito, tá? É aquele conteúdo para trás desse daqui, tudo bem? Beleza. As forças de atrito, eu tenho duas. Eu tenho a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica. Força de atrito estático, parado, cara. Ué, professor, mesmo parado ainda tem força de atrito? Oh, tem sim, cara. Eu tenho aqui, ó, as forças que atuam normalmente em cima de um corpo. Corpo em cima de uma superfície, a força normal, a força peso da Terra. Eu vou empurrar esse cara, só que tem um detalhe. Como ele está em outra superfície, eu tenho uma força de atrito. Essa força de atrito, quando o corpo ainda está parado, e eu ainda estou aplicando uma força sobre ele, eu chamo de força de atrito estático. Você já empurrou, por exemplo, um sofá e você preparou, começou a aplicar a força e ele ainda não saiu do lugar? E você teve que ir aumentando a força, até o momento que ele começa a deslizar? Qualquer coisa, tenta imaginar algo muito pesado. Você vai empurrar ele. Você começa a empurrar, só que tem um detalhe, você aplica a força, ele não saiu do lugar. Você está aplicando a força, ele não saiu do lugar. Está aplicando, ele não saiu do lugar, vai chegar um momento que ele vai começar a sair do lugar. Enquanto ele não entrar em movimento, ele não entrar em um movimento relativo entre as duas superfícies, eles não deslizarem, eu chamo de força de atrito estático, tá? Tudo bem. Cara, ele não está parado? Deixa eu perguntar para você.
uma caixa em cima de uma mesa. Se eu colocar ele aqui, a caixa ela vai afundar na mesa? Não. Se eu colocar ele aqui, a mesa vai empurrar ele para cima? Não. Você concorda comigo que essas duas forças são iguais? A força normal e a força peso são iguais? São, professor. Beleza, agora, professor, olha na horizontal. Eu estou empurrando, esse cara continua parado. Estou empurrando, esse cara continua parado. Estou aplicando uma força sobre ele. Estou tentando empurrar esse cara continua parado. Então, a força que você está aplicando é igual à força de atrito estático. Tá? Você tem que vencer essa barreira aqui. A força de atrito estático, pessoal, nada mais é que eu posso chamar ela também de uma força de resistência. Tudo bem? Uma força de resistência. Você tem que vencer essa força de resistência, tá? Para você colocar um corpo em movimento. Tudo bem. Gente, a força de atrito estático, o atrito é estático quando não há movimento relativo entre as superfícies. Você sabia que eu ainda posso pegar um corpo, fazer ele entrar em movimento, só que isso aqui é entre as superfícies. Você já viu um carro, quando ele começa a derrapar, o pneu ele vai estar parado, ele, cara, pisa no acelerador, tipo Velozes e Furiosos, o pneu começa a girar lá, pá. O carro saiu do lugar? Não, né? Eu tenho um deslizamento relativo entre as superfícies? Não. Então eu ainda tenho força de atrito estático, cara. Tá? Eu preciso deslizar as superfícies uma em relação à outra. Tá? Nem sempre o atrito é desfavorável ao movimento do corpo. Professor, como assim? Ó, eu estou parado, não estou? Eu vou aplicar uma força na Terra, no planeta Terra. Eu sou o cara. Eu vou aplicar uma força no planeta Terra. Estou aplicando uma força no planeta Terra. O planeta Terra não se movimentou, porém eu me movimentei. Eu vou andar, ó. O meu pé aplica uma força no planeta Terra. O planeta Terra não se movimentou, mas eu me movimentei. Eu estou me movimentando graças ao atrito, tá? A força que eu estou aplicando, mas também graças ao atrito. Se eu fosse uma superfície perfeitamente lisa, eu não ia sair do lugar. Então, o atrito, às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim, tá? Beleza. Então, por exemplo, aqui, ó, ao andar, ele não é tão desfavorável assim, tá, gente? Beleza. Professor, o senhor falou que quanto mais eu aplicar força em um corpo e esse corpo continuar parado, quer dizer que a força de atrito também são iguais? Quer dizer, professor, se eu aplicar uma força de 1 newton e esse corpo não continuar parado, quer dizer que a força de atrito é 1 newton? Isso. Se eu aplicar 2 newtons em um corpo para tentar fazer ele entrar em movimento e esse corpo não entrou em movimento, quer dizer que a força de atrito é 2 newtons? A força de atrito estático? Sim. Só que ele tem um máximo. Por exemplo, você vai empurrar um carro, vai ajudar o cara a empurrar um carro. Se colocou uma força lá, o carro não movimentou. Aumentou a força, o carro não movimentou. Aumentou a força, o carro não movimentou. Vai chegar um momento que você vai aplicar uma força tão grande que o carro vai começar a se movimentar. Nesse momento que ele começar a se movimentar, antes disso eu tenho um pico máximo, tá? Para esse corpo entrar em movimento. Eu chamo de força de atrito estático máximo. Tá? É determinado por essa força. Mi, essa letra é Mi. É um U com a primeira perninha esticada para baixo. Tá? Força de atrito estático máximo é Mi estático vezes a normal. Como aqui a normal e o peso são iguais, aqui eu posso colocar o peso também. Tá? MG. Posso colocar o peso também, sem problema nenhum. O que é esse ME? É o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente ele depende muito, pessoal, da superfície. Tá? Beleza? Beleza. Um exemplozinho para vocês entenderem legal, bacana. Professor, eu quero empurrar esse cara para lá. Eu apliquei uma força de 2 newtons. E ele continuou parado. Significa o quê? Que a força que você aplicou é igual à força de atrito estático. Significa o quê? Que a força do atrito estático vale 2 newtons. Professor, eu zanguei. Eu vou lá,
Aumentei minha força para 3 newtons. O cara ainda continuou parado. Significa o quê? Que a força que você aplicou é igual à força de atrito estático. Logo, a força de atrito estático é igual a 3 newtons. Professor, eu apliquei mais força ainda. Cheguei ao máximo lá, por exemplo, 4 newtons. E o cara continuou parado. A força de atrito é igual, a força que você aplicou é igual à força de atrito estático. Só que tem um detalhe, cara. Aqui também, ó, ele vale 4 newtons. Esse cara aqui eu vou chamar de força de atrito estático máximo. Por quê? Se eu pegar esse cara e eu aplicar nele uma força de 4,1 newton, esse cara ele entra em movimento. Ah, professor, então, peraí. A força de atrito estático ele tem um limite máximo? Isso. Depois daquilo dali eu entro em movimento. Já não é a força de atrito estático. É a força de atrito dinâmico. Pode ter dois nomes, dinâmico ou cinético. Os dois significam movimento, tá? Beleza. Aqui eu tenho dois corpos, tá? Eu estou empurrando esse corpo para lá. Esse corpo está em movimento, eu tenho velocidade. Aqui a normal e a força-peso são iguais. Porque esse corpo não está descendo, não está subindo, então as forças são iguais, só que tem um detalhe. Aqui a força aqui, ó, ela é maior que a força de atrito dinâmico, tá? Então eu tenho uma força aplicando, então esse cara está em movimento, tenho chamado de força de atrito dinâmico. Como é que eu determino força de atrito dinâmico? É bem parecido com aquele lá, ó. Só que aqui é μd ou μe, coeficiente de atrito dinâmico ou coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, tá? Beleza, coeficiente de atrito dinâmico também depende da superfície, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. Eu vou empurrar um carro, apliquei uma força, não saiu do lugar. Melhor ainda, uma geladeira, para ficar melhor. Eu vou empurrar uma geladeira, apliquei uma força, não saiu do lugar. Aumentei a força, não saiu do lugar. Aumentei a força, não saiu do lugar. Eu aumentei um pouquinho mais a força, ele saiu do lugar. Então, eu tenho, antes dele entrar em movimento, tem uma coisa chamada força de atrito estático. Quando ele entrou em movimento, vocês percebem que fica mais fácil para eu manter ele em movimento do que manter ele parado. Ele entrou, depois que ele começou a andar, fica mais fácil. Então, a força de atrito dinâmico ela é menor que a força de atrito estático. O que é uma força de atrito dinâmico? É μd vezes a normal. Ela é menor que a força de atrito estático, μe vezes a normal. Correto? Correto. O que é μd anormal? Não é m vezes g, que eu falei para vocês que pode ser igual a força-peso? M vezes g. Eu posso fazer isso aqui, ó. Corta. Corta. Sobrou o que para mim? Que o coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Beleza? Beleza. Isso significa o quê? Que é mais fácil. Depois que o corpo entrou em movimento, eu não preciso manter aquela... Eu preciso manter a força, só que fica mais fácil para eu fazer esse corpo ficar em movimento, certo? Gente, eu vou apagar o quadro agora, eu vou desenvolver um gráfico, tudo isso aqui eu consigo jogar num gráfico, tá? Para que vocês entendam legal, tudo bem? Só um pouquinho que eu vou apagar o quadro. Beleza, jovens? Continuando aqui, ó. Nós vamos trabalhar agora o gráfico da força de atrito. Gente, o gráfico da força de atrito, que nem eu falei para vocês, ele tem duas forças, atrito cinético e atrito dinâmico, tá? Beleza. Perdão, atrito estático e atrito dinâmico. Gente, olha só. Dá uma olhada aqui embaixo, aqui, ó. O mesmo corpo, eu vou lá e aplico uma força nesse corpo aqui, ó. E eu vou chamar de força 1. Tudo bem? Então, eu tenho uma força de atrito estático 1 também. Vocês concordam comigo que esse cara ainda vai ficar parado? Tenta imaginar vocês, como eu falei, vocês tentando empurrar uma geladeira, tá? Tá parado? Então, a força que eu aplico, F1, ela é igual à força de atrito estático 1.
Professor, eu não consegui empurrar a minha geladeira, eu vou aplicar um pouquinho mais de força. Beleza, aplica mais um pouquinho mais de força lá, cara. Eu vou chamar esse cara aqui de F2. Esse cara ainda continuou parado. Percebe-se que a força de atrito vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Parado de uma vez, tá? Logo, eu apliquei uma força, comecei a aplicar a força, me foi aumentando, esse cara não saiu do lugar, professor. Beleza, então eu vou falar, ó, que a força F2, ela é igual à força de atrito estático F2. Por quê? As duas forças são iguais, esse cara continua parado. Eu vou lá, pai, chega no momento, professor, que eu num limite máximo, cara, num limite, eu vou escrever aqui para vocês, ó, no limite, esse cara aqui é o limite, tudo bem? No limite, onde a força que eu aplicar aqui, eu vou chamar de F3, aí eu tenho a força de atrito estático. Máximo, cara. Força de atrito estático máximo, né? Então, ó, aquela força que se eu aumentar só um pouquinho, a geladeira começa a andar. Eu começo a deslizar, certo? Então, esse cara aqui, ó, é a minha força de atrito estático máximo. Professor, a partir daí, qualquer coisinha, a partir daí, esse corpo já começa a andar, entrar em movimento, certo? Aí eu já falo que a força que eu aplicar aqui, ó, ela é igual à força de atrito cinético. Aqui eu escrevi cinético, tudo bem? Mas pode ser o dinâmico também, tá? Eu já falei para vocês que as duas forças são iguais, tudo bem? Beleza. Gente, percebe-se que é o seguinte, ó. Professor, corpo parado, comecei a aplicar uma força nele, esse corpo continuou parado, comecei a aumentar a força, esse corpo continuou parado, eu fui aumentando a força, esse corpo continuou parado, aumentando a força, esse corpo continuou parado. Chega um determinado momento, professor, que eu percebo que esse corpo vai entrar em movimento, vai estar numa eminência de movimento. Quando ele entra em movimento, depois fica mais fácil para eu colocar esse cara em movimento. Então percebe-se, pessoal, que a linha da força de atrito estático, ela tem um pico, depois ela cai um pouquinho e depois a força se mantém constante, certo? Beleza. Esse cara aqui, pessoal, o corpo ainda está parado, tá? Esse valor aqui é um valor variável, tá? É um valor indefinido. Eu só consigo determinar a força de atrito estático máximo, tá? Que é aquela força máxima que esse corpo vai continuar parado. Depois daqui dali ele entra em movimento. Aí daí para frente, a força de atrito cinético nós sabemos, né? Só lembrando que o coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito cinético, tá? Ou estático. Logo o coeficiente aqui, ó, é menor do que o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Beleza. Vamos resolver o exercício, pessoal? Bora, professor? Gente, o exercício aqui, ó, lá da página 42, questão de número 1. Professor, exercício resolvido? Sim, mas vamos resolver, né, cara? Vamos ver lá. Questão 1 da UDESC. O gráfico a seguir representa a força de atrito entre um cubo de borracha de 10 gramas e uma superfície horizontal de concreto quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. Então, tá aí o gráfico, tudinho, bonitinho, maravilhoso. Certo? Certo, professor. Letra A. O coeficiente de atrito cinético é 0,8? Vamos ver. Pessoal, qual desses caras aqui é a força de atrito cinético? Força de atrito, perdão. Força de atrito. Força de atrito. E ele perguntou qual que é o coeficiente, né? O coeficiente de atrito. Isso. Esse cara aqui, ó, vou apagar aqui, ó. Esse cara aqui é a força de atrito cinético, e esse cara é força de atrito estático. Aqui, ó, ponto de eminência, depois ele vira cinético, tá? Beleza, olha lá. Beleza, professor, como é que nós conseguimos aí resolver isso? Professor, eu sei que a força de atrito cinético, certo? É coeficiente cinético vezes a normal. Esse cara aqui, ó, eu sei, ali, ó, 0,8. Coeficiente de atrito cinético é o que eu quero saber. A normal é igual a força-peso em mg, não é, professor? Sim. Logo, 0,8 μe
Perdão, μc. Vamos trocar, pessoal. Por que eu gosto de usar o D? Porque fica, às vezes, ó, confunde. Então, é dinâmico. Dinâmico, cinético, a mesma coisa. Ele quer saber exatamente o coeficiente de atrito cinético, né? Ou dinâmico, tanto faz. A massa desse cara, vamos dar uma olhadinha na massa dele? 10 gramas. Gente, massa é em quilogramas. Se é 100 gramas dividido por 1.000, concorda comigo que é 0,1 vezes 10? Ó, a massa desse cara, a massa dele é 100 gramas. Eu não posso trabalhar com grama, cara. Eu tenho que trabalhar com ele com 10 gramas. Entendeu? Você tira a grama dele, então fica desgramado ele. 100 para quilogramas divide por 1.000, né? Então 0,1 vezes 10, porque 10 é da gravidade. 0,1 vezes 10 dá quantos? Ah, 0,1, professor. Isso. Vai dar 1. Logo, o coeficiente de atrito estático é 1. O que ele falou? Oh, desculpa, pessoal. 1 vezes 0,1 dá 0,8? 0,8, né? Perdão. 0,8. Deu 0,8? O coeficiente de atrito cinético ou dinâmico? Dinâmico, né? Dinâmico ou cinético. Deu? Deu. Bateu a resposta? Bateu. Então a alternativa letra A. Pensa não. O restante vai estar tudo errado. Beleza. 4, página 44. Vamos dar uma olhadinha lá na questão 4, página 44, lá da Mackenzie, ó. Que legal, ó. Um corpo de peso 30 N repousa sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito estático 0,4, por meio de uma mola de massa desprezível e comprimento natural de 20 centímetros. E constante elástica de 20. Prende-se esse corpo a uma parede, como mostra na figura, a máxima distância, o que pode manter esse corpo da parede em equilíbrio será de quanto? Gente, ele já falou que daqui, ó, o comprimento da mola é de 20 centímetros, tá? Ele quer saber aqui, ó, qual que vai ser a máxima distância que ele vai alcançar. Tudo bem? Tudo bem, professor. Como é que nós vamos resolver esse cara aí? Gente, concorda comigo que, ó, daqui eu tenho a força elástica, né? E a força elástica aqui, eu quero puxar ele. Qual que é a tendência do movimento desse cara? Aí, pessoal, ele falou o seguinte, onde eu vou puxar ele para essas duas, para ele ficar parado, limite máximo. Então, ó, força de atrito. Então, logo, eu vou fazer o seguinte, a força elástica, ela é igual à força de atrito, porque ele falou que tem que ficar parado, tá? Ficar parado. Eu puxo ele aqui, mas ele vai ficar paradinho aqui, ó. Então, a força de atrito é igual à força, a força elástica é igual à força de atrito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Logo, pessoal, se vocês perceberem aí, nós vamos substituir os valores. Tudo bem? Qual é o primeiro valor que ele me deu? Ele me deu o valor da força que eu apliquei, e ele me deu o coeficiente de atrito estático. Então, esse cara aqui é o estático, tá? Ele me deu a constante da mola, e logo de cara vamos resolver esse cara aqui. Força elástica, K sobre X, K vezes X, né? Esse cara aqui é ME, estático, vezes a normal. Certo, professor? Certo. Logo de cara, pessoal, ele falou que a força peso. Então, eu posso substituir esse cara aqui, ó. Kx é igual a ME vezes P. O NP, N e P aqui, ó, são iguais. Eu não tenho movimento na vertical. Tá? Beleza. O K ele me deu? Deu. Ele falou que vale 20. 20. X é o que ele quer saber. μe. μe, que é o coeficiente de atrito estático. Ele me deu 0,4. 0,4. E o peso ele me deu, bem no início, o peso de 30 newtons. Beleza? Beleza, professor. Gente, X é igual a 0,4 vezes 30, dá 12. Dividido por 20. X, vou colocar aqui, gente.
x é igual a, se eu for fazer essa continha, 0,6 centímetros, tá? Porque está me dado em centímetros ali. Beleza, 0,6 centímetros, perdão, 0,6 metros, né? 0,6 metros. Esse cara aqui em metros, tá? Beleza, 0,6. Só que está em metros e aqui está em centímetros. Qual que foi a pergunta que ele fez mesmo? Qual é a máxima distância do corpo à parede? Então, é daqui a aqui. Eu já tenho 20, falta 60, né? Então, concorda comigo que eu já tenho 20 da mola, mas esse cara tem metros. Vou transformar ele para centímetros, 60 centímetros. A distância é de 80 centímetros. Tudo bem, gente? Alternativa é C. Bacana, gente. Vamos resolver mais uma questão aqui, ó. PUC. Lá na página 49. Vamos resolver ela, tá? Um bloco de borracha de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ela atua uma força F de intensidade variável paralela à superfície. Beleza. Gente, tá ali, ó, já desenhei tudo. O bloco está aqui, estou aplicando uma força, tem a normal e a peso e o coeficiente de atrito dinâmico. Tudo bem? Beleza. O coeficiente de atrito estático, desculpa, gente, ele falou que é estático, né? Estático. Bacana. Entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida. Ele quer saber o coeficiente de atrito estático. Ele quer saber isso aqui, ó. O coeficiente de atrito estático e a aceleração desse cara. Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Simples, simples, simples. Gente, força de atrito estático é μe n. Força de atrito estático, ele me deu? Olha no gráfico. Se eu olhar lá no gráfico lá, estático, ele me deu que é 15, né? Então, ó, 15. Coeficiente de atrito estático eu quero saber a massa vezes a gravidade. 15 é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a massa. Vamos dar uma olhadinha na massa desse cara? Ele falou 5 kg, certo? Vezes 10. 15 é igual... Eu já vou... μe vezes 50. Tá multiplicando, passo dividindo. μe é igual a 15 dividido por 50. Concorda comigo? Tudo bem? 15 dividido por 50. μe, se eu for fazer essa divisão, que eu fiz aqui para vocês aqui, vai dar 15 dividido por 50, 0,3. 0,3. Não tem unidade, tá, gente? Beleza. Já achei 0,3. A aceleração, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É ou não é, jovens? Isso aí nós temos que saber. Legal. Gente, só que tem um detalhe. Esse cara é igual a esse cara. Logo, se eu somar esses dois aqui, vai dar 0. Então, ó, força, esse cara vai ser maior. Força de atrito estático é igual a m vezes a. Vamos substituir. Essa força aqui, ele falou que tem um valor. Força F. 30 newtons. Ó, 30 menos força de atrito estático. Vamos dar uma olhada na força de atrito estático. Quantos que ele... Estático? 15, né? Aí que está o detalhe, gente. A aceleração. A aceleração cinético. Eu não posso usar o 15 ali. Eu tenho que usar o qual, professor? O 10. A massa desse cara, ele me deu que é 5. E a aceleração eu quero saber. A força, ele falou que essa força que vale 30. Ó, tá? Esse daqui, ó, é o máximo, tá, gente? Depois disso daí, ó, só aumentar só um pouquinho aí, esse cara vai entrar em movimento. Tudo bem? A força que eu apliquei, a força de atrito cinético, tá? É 10. Porque eu quero saber a aceleração dele. Logo, se eu for fazer isso aqui, vai dar 20. Vezes 5. Passa, vai dar 20. Sobre 5 é igual... Desculpa. É igual a... A aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado.
Gente, 0, 3 e 4, alternativa letra A. Qualquer dúvida, pessoal? Pausa o vídeo, volta, lê a apostila e qualquer dúvida nós estamos aí. Tudo bem? Valeu, obrigadão.